estamos recebendo aqui o Renan Santos, que é pré-candidato à presidência da República pelo partido, pelo Missão. Renan, bom dia. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui em Tubarão, trocando ideia com vocês, com o famoso microfone vermelho da PAN, já me recebeu bem em tantos lugares, então será um prazer trocar ideia com vocês. Muito bem, você está cumprindo aqui um roteiro aqui pelo Sul, né? Como é que está esse trabalho aqui agora de visitação, principalmente aqui do Sul? Como é que você passou por Criciúma ontem? Criciúma ontem, fica no sul do estado, daqui vai para onde? Aí daqui retornar para São Paulo. Eu vou ter mais agendas em São Paulo, então daqui eu vou para Floripa, eu pego avião para São Paulo, aí tem um pequeno dia em São Paulo, eu já embarco para Vitória do Espírito Santo e continua a agenda. Esse roteiro é mais para visitar a imprensa ou você tem contato com o partido também? Não, é contato com problemas nas cidades, contato com pessoas, eventos que a gente faz e muita imprensa. Ser questionado na imprensa, apresentar nosso projeto. É basicamente uma turnê para ser conhecido e entender também o espírito não só do estado como um todo, mas das regiões. Ontem fui em Criciúma, fui tanto ver elementos interessantes numa cidade como Criciúma, mas ver os problemas. Até deu uma polêmica que fui num bairro chamado Pinheirinho falar sobre o avanço da Cracolândia ali naquele bairro. Igual eu fiz no Maranhão também. Você pegar elementos interessantes, pegar sugestões de projetos e levantar também os problemas para que as pessoas sejam provocadas a buscar uma solução. Então, a agenda em Santa Catarina foi toda nessa linha. Antes de qualquer pergunta, eu queria que você um pouquinho falasse quem é o Renan Santos, para que as pessoas, para que o nosso ouvinte conheça um pouquinho mais. Pois é, o Renan é um cara de 42 anos, nascido em São Paulo, filho de uma família de classe média, típica. Minha mãe psicóloga, meu pai advogado. A gente era de um bairro operário ali, a Moca, bairro dos italianos. Fui sempre um bom aluno nas escolas que eu estudei. Foi mesmo? Foi mesmo? Só apanhava da minha mãe. Senão minha mãe me dava uma chinelada lá. Então, era por bem ou por mal. Mas eu gostava de estudar, aprendi a me alfabetizar muito cedo. Depois passei na faculdade de Direito da USP. Lá comecei a fazer política, arrumei minhas primeiras brigas com o PT, aqui e ali. Ali já não fui um bom aluno na faculdade e também não gostei do curso, queria trabalhar, queria virar empresário, aprendi a vender, aprendi a montar produto, criar produto, fui empresário, ajudei meu pai, depois tive meus próprios negócios. Foi uma trajetória própria muito, muito legal, que me amadureceu muito. E aí, em 2013, eu vi aquelas manifestações dos 20 centavos, e aí aquilo que eu me lembrava na faculdade, aquele espírito, falou, não, preciso ajudar, preciso mudar, tal. Participo das manifestações, aprendo a organizar manifestação. E aí em 2014, com o Kim Kataguiri, um amigo meu japonesinho lá de São Paulo, e mais alguns amigos, eu monto o MBL e a gente convoca as manifestações. É o Movimento Brasil Livre, né? Exatamente. Convocamos aquelas manifestações que derrubaram a Dilma, entre 14, 15 e 16. Derrubamos a Dilma, depois apoiamos a prisão do Lula, apoiamos a Operação Lava Jato. E o resto é história, né? E aí, anos se passaram, né? O Bolsonaro chegou ao poder e a gente manteve a mesma postura crítica que a gente tinha com relação ao PT, ao Bolsonaro. O público atacou, falou, não, vocês são comunistas. Eu falei, pô, mas eu só tô cobrando, a minha função como um movimento que cobra. E aí as pessoas não aceitaram, falaram assim, mas se você quer criticar, você tem que dar uma alternativa. Beleza, então vamos montar um partido. E aí montamos um partido que chama Partido Missão. E aí, com esse partido de Missão que ficou pronto no final do ano passado, estamos concorrendo agora às eleições. O Missão, deixa eu olhar aqui, porque o Missão, eu estava olhando até o Missão, ele ele faz crítica tanto para a direita quanto à esquerda. O Partido Missão, ligado ao Movimento Brasil Livre, aprovado lá em 2025, né? Ele posiciona no campo da direita liberal. A legenda busca se firmar como alternativa conservadora nos costumes e liberal na economia, distanciando-se do bolsonarismo, mas ficando em oposição da esquerda. Como é que é isso? Porque hoje a gente vive uma polarização, né? Lula ou Bolsonaro. Como é que o partido, como é que a Missão é contra o Lula e contra o Bolsonaro? Como é que você fica até como candidato? Olha, as posições que nós temos e a visão que a gente tem de Brasil, elas não dependem nem da existência do Lula ou nem da existência do Bolsonaro para acontecer. Porque muita gente existe na política só para ser oposição a um ou outro. Eu odeio essa esquerda. Eu odeio o Bolsonaro. Nós somos nós. Nossa existência não precisa depender dos outros. Eu não preciso me opor ao PT para dizer que eu sou de direita, nem me opor ao Bolsonaro para dizer que eu não passo pano para ninguém. A oposição se dá porque eles cometem erros, eles agem com intenções erradas e nós denunciamos isso. E diferente de todo mundo no nosso campo político, a gente não tem medo de perder seguidor, de perder voto, falando o que a gente acredita. Porque se a gente vai ficar de fingição e aí vai ficar com aquele teatrinho do tipo, tem um escândalo do Banco Master, eu só vou falar o lado que pega o PT. Que muita gente faz. Ou o petista, tem um escândalo do Banco Master, eu vou falar do lado que pega o Bolsonaro. E hoje o pessoal cobra muito isso, né? Lógico. Ou você é PT ou você é Bolsonaro, né? Aí você só conta meia história.
Aí existe meia corrupção, existe meio sistema. Eu não caio, eu não compro esse papo. O escândalo do Banco Master é um escândalo que pega a gente de todos os lados. O escândalo do INSS... Todos os partidos. É, lógico. Pega Centrão, pega STF. Aconteceu durante o governo Bolsonaro a maior parte do tempo. Depois ele se infiltra no governo do PT. Aliás, ele começa inclusive no PT da Bahia. Então é um escândalo que ele é ecumênico. Todo mundo participa. E aí a gente vai ficar fingindo só pra fazer assim, o meu lado aqui é menos ladrão do que o seu. Eu não compro isso. Ninguém tem que ser ladrão. Todo mundo tem que ter um projeto. Eu olho, né? Eu faço um desafio aqui pros fãs do Lula que estiverem nos assistindo, ou fãs do Flávio. Qual a proposta dos dois? O Flávio, ele deu uma entrevista no Rio Grande do Sul dizendo assim, eu não vou falar quais são minhas propostas porque eu vou perder voto, vão bater em mim. Aí entendi, então, ela garantia sou idiota. O cara quer concorrer a presidente, mas não fala com proposta. O Lula fez a mesma coisa em 2022. Ninguém sabia quais eram as propostas do Lula. Só ficou lá, você vai comer uma picanha. Isso não é proposta. Agora, né, não, fica tranquilo, o Lula tem uma proposta qual? Sei lá, o pé de meia. Pé de meia? A proposta do cara é pé de meia. Não, é redução da escala 6x1, como está sendo discutido agora. Que inclusive botaram essa proposta como PEC, isso foi denunciado pelo deputado Kim Kataguiri. Aliás, foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Sim. O que você acha da... É malandragem. Isso é malandragem. Pra pessoa que está nos assistindo aqui, tá? Entenda uma coisa. A discussão não é assim, olha, eu posso ou trabalhar na escala 6x1, ou trabalhar 5x2 com uma jornada menor e ganhar a mesma coisa. Isso não existe. A discussão é, ou mantém-se o que tem aqui, ou reforma para ter mais liberdade, ou não haverá emprego. E aí a pessoa vai ter que tomar uma decisão. Porque quando coloca a verdade, que é, os empregos vão raliar e boa parte das pessoas vão para informalidade, aí muita gente fala, opa, volta atrás, não sabia. Mas o que o governo está fazendo, com os deputados puxando o saco nisso, é só tocar uma agenda populista, malandra, para ganhar a voto das pessoas no período eleitoral. Só que vai quebrar um monte de empresa. Eu vou dar um exemplo, não quero me estender, mas isso é muito importante. Você tem ainda aqui no Brasil empresas que estão nas famosas cadeias globais de produção. O que é uma cadeia global de produção? Você tem, por exemplo, uma Sistemista, é uma fábrica que produz componente que vai em carro. Ele produz componente, sei lá, vou dar um exemplo, um airbag que vai num carro que é feito numa fábrica no Brasil, numa fábrica no México, numa fábrica nos Estados Unidos, numa fábrica na Índia. Esse sistemista, se o custo de produção dele aumenta no Brasil, ele não vai conseguir vender para os outros países. Os outros países vão comprar esse mesmo componente de um outro fornecedor, sei lá, na Tailândia. Isso vai acontecer. O Brasil está saindo das cadeias globais de produção. Por quê? Porque produzir no Brasil fica mais caro. Quando vem essas medidas que tem um impacto muito grande, você vai diminuir a competitividade do Brasil, aí o Brasil vai perder contratos, e aí o Brasil vai basicamente ficar mais pobre. Mas o Lula, em compensação, pensou no trabalhador. Que é o papo dele sempre. Ele pensa tanto no trabalhador que as pessoas estão deixando de ser trabalhador, estão ficando na informalidade. Quando não na informalidade, elas ficam desempregadas e aí elas entram no que ele gosta, que é o Bolsa Família. E as estatísticas mostram, quando você depende do governo para sobreviver, você vota mais no centrão e na esquerda. E é isso que esses caras querem. Nós estamos ao vivo, ao vivo e a cores, no YouTube da Rádio Jovem Pan, você pode nos acompanhar, e também do Renan Santos ali, ele também está no YouTube, ao vivo, você pode acompanhar aí a nossa entrevista também, se quiser fazer algum questionamento, e aí ouvir um pouquinho mais das propostas do candidato. Agora, Renan, você tem prometido, né, um combate radical às facções. Como você pretende fazer isso? Porque a gente sabe que hoje as facções elas estão envolvidas também na política e muitos políticos são eleitos, bancada por eles. Como é que você pretende fazer isso? Acabar com isso? Impondo lei e ordem. Assim, nós temos que ter um governo que faça uma ruptura definitiva com essa leniência. A gente, no Brasil, a gente é muito leniente com o erro. Pior, o Brasil é amigo do erro. Você pega um estado como o Rio de Janeiro, todo mundo sabe que o crime organizado está envolvido na Alerj e no governo carioca. Todo mundo sabe, pegaram lá o ex-presidente ali da Alerj no Rio de Janeiro, e ele tinha envolvimento com o TH Joia, que tem envolvimento com o Comando Vermelho. Isso quando a turma lá não tem envolvimento com milícia. Todo mundo sabe. Então, lá no Rio de Janeiro a coisa se entranhou. O que tem que fazer? Você tem que destruir o crime organizado, e se o crime organizado se ramificou com o político tem que ser preso, tanto quanto o traficante. A gente tem que ganhar uma eleição presidencial com esse discurso muito duro, para que os deputados em Brasília sejam obrigados a votar uma agenda que aumente as penas para bandido e que permita que a gente faça as operações que destruam o crime organizado. Eu volto a repetir, destruam. Os líderes do crime organizado não podem ter comunicação na cadeia, eles têm que estar isolados de todo mundo. Isso se eles não morram em combate, aí, como acontece algumas vezes quando eles tentam resistir ao avanço da polícia. Tá? Mas fala-se isso há muito tempo, dessa questão de corrupção dentro dos presídios, mas a coisa não acontece, né? Porque o Estado brasileiro é leniente. Eu visitei um presídio lá em Pernambuco. Eles tinham acabado de desativar um presídio. E aí, como tudo acontece no Brasil, né? O presídio estava sendo demolido, mas deixou tudo aberto.
Aí eu resolvi entrar. Entrei lá no presídio com uma equipe pra filmar. Você via ali dentro que o presídio era inteiro controlado pelo Comando Vermelho. Inteiro. Eles tinham até, eu busquei, até entrei com uma ação contra a governadora. Como é que a governadora lá, a Raquel Lira, não fez nada sobre isso? Tinha contabilidade do Comando Vermelho ali dentro. Você tinha, vamos dizer, todos os exemplos de administração interna do presídio sendo feito pelos próprios presidiários. Eles administravam ali. Eles deixavam. O Brasil, eu volto a colocar, com as leis que nós temos, se você é um agente público, corrupto, quase nada vai acontecer com você. Tá muito fácil. Tá muito fácil você ser um carcereiro que faz um acordo com o Comando Vermelho, deixa o Comando Vermelho administrar uma prisão, ou em São Paulo um carcereiro que deixa o PCC administrar uma prisão. Tá muito fácil para você ser um político numa Assembleia Legislativa que faz um acordo com o crime organizado. Hoje tá tudo muito fácil. Então tem que chegar um presidente da República que vai falar, vou mudar tudo isso já. Esse é o nosso foco. Mas nós tivemos já muitos que disseram, vai mudar e acaba não mudando. Que entra no governo, sai governo e acaba ficando praticamente a mesma coisa. Olha, na presidência da República, que eu me lembre, nos últimos 20 anos, o único que entrou com esse discurso de vou botar lei e ordem foi o Bolsonaro. E ele não fez. Pois é, exatamente. Ele não fez. O Lula nunca teve esse discurso, a Dilma também não teve esse discurso, Michel Temer era vice, o Fernando Henrique era outro discurso. O cara que entrou com esse discurso foi o Bolsonaro. E o Bolsonaro frustrou muita gente, porque as pessoas esperavam que ele ia pra cima do crime. Pois bem, o Bolsonaro não passou nenhuma legislação que envolva o enfrentamento ao crime organizado. Isso precisa ser dito, porque o Bolsonaro foi eleito com essa plataforma. E aí quando o ministro Sérgio Moro tentou passar uma agenda disso, na época, no Ministério da Justiça, que era o pacote anticrime dele, o pacote foi desmontado e sabotado pelo Congresso e o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro largou ele à própria sorte. E aí, né, você fala, mas então o cara vai combater o crime ou não? Isso que a legislação que o Moro queria passar nem é uma legislação completa pra gente enfrentar o crime organizado. Era uma parte da legislação necessária. Mas você não acha que é um sistema duro para poder se mexer, para poder tocar nesse sistema, já que tem muita gente envolvida, e a gente sabe que esse sistema não é só um sistema brasileiro, é um sistema mundial, que eles comandam tudo isso aí. Como é que vai dar para mexer? Chegando lá, a coisa não pode ser diferente. Você chegar lá e ficar frustrado, eu pensei em uma coisa, mas não vai ser aquilo que eu prometi para o povo brasileiro. Mas que você caia lutando. Que você caia lutando. Que você tente impor a sua agenda e você lute até o fim. E se você falhar, as pessoas vejam que você caiu lutando. O que não dá pra desistir, ou se aliar com o outro lado, ou fazer um acordo e tentar ser populista, ou pensar em apenas vencer a próxima eleição. Se eu sou presidente, eu ganhei com essa plataforma, e eu vou tentar passar essa plataforma até o fim, eu prefiro tomar um impeachment e ficar inelegível e lutar até o fim pra passar a plataforma, do que ficar fazendo média. Eu prefiro fazer isso, porque assim, se as pessoas me elegerem, isso quer dizer que eu vim de um partido pequeno que surgiu em novembro do ano passado, cresci nas pesquisas e ganhei. Isso significa que as pessoas querem muito mais uma agenda, que é a agenda que eu tô falando, do que a minha pessoa, que é uma pessoa que elas estão conhecendo agora. Então a agenda é muito importante. Se essa agenda, que venceu as eleições, não for respeitada pelo Congresso ou pelo STF, o presidente tem que lutar até o fim contra esses dois. Se mesmo assim a institucionalidade de um sistema que hoje está completamente corrupto não deixar acontecer, o presidente tem que ir pra cima deles. Muito. E se pagar as consequências por isso, tem que pagar. Você, dessa questão toda, você é a favor da... A gente fala muito da reforma política. Você acha que isso poderia mudar um pouco mais se houvesse uma reforma política hoje no Brasil? Aquilo que a gente tanto espera e acaba não acontecendo até agora? Sim. O problema das discussões públicas no Brasil sobre a reforma política é qual reforma política e o que nós queremos tirar da reforma política. Eu acho que nós temos que é necessário? Olha, primeiro, a vontade das lideranças políticas, o que dificulta muito. O STF hoje não atrapalhar você fazer uma reforma e entender onde você quer chegar. O que nós queremos com uma reforma política? É a primeira pergunta. Tá? Muita gente fala, não quero uma reforma política que tenha ou não tenha financiamento público, que tenha voto distrital ou não tenha voto distrital. Tá, qual é o objetivo? Eu acho que o meu objetivo numa reforma política é diminuir uma coisa chamada centrão. O grande câncer da política brasileira chama-se centrão, mas de longe. A esquerda é um problema? A direita performática, que fica fingindo é um problema? Mas nem de longe elas se aproximam do centrão. Por que você acha que é importante acabar com o centrão? Porque o centrão, aí entra a questão de uma reforma. O centrão usa a política apenas como instrumento para ganhar dinheiro, ele não tem posição política. Um político do centrão, ele não se importa se ele está num governo de esquerda, centro, direita, ele não é nada, ele só está no governo para roubar e para achacar. E aí o sistema político nosso é desenhado de modo a facilitar a vida dele. Um político do centrão, ele ganhou uma eleição para deputado federal, aí ele não sabe se o presidente A ou B ganhou, ele não liga, não é importante para ele. Ele quer só saber como ele vai tentar obter dinheiro e cargo daquele presidente. E aí o apoio a um presidente da República para ele está apenas condicionado a ele obter benefícios financeiros,
que é a forma como funciona. Hoje você tem as emendas, e as emendas fazem com que ele só fique administrando emenda. Isso é loucura. Porque aí a gente não tem, por exemplo, uma coalizão. O presidente da República não consegue administrar nada. Mas, quando esse cara administra a emenda, ele manda a emenda pro prefeito dele na base dele, e o prefeito não tem responsabilidade nenhuma em ter desempenho. O prefeito é só administrador de emenda. Você é a favor de manter as emendas ou não? Eu sou a favor de reduzir o tamanho das emendas, que hoje elas estão chegando na casa dos 65 bilhões, a coisa assim, ultrapassou qualquer nível de razoabilidade. Sou a favor do que o pouco de emenda que tem que existir tem que ser altamente fiscalizado, tem que ser transparente, tem que acabar com esse negócio de orçamento secreto. E acho que as emendas têm que ser condicionadas a desempenho. Então, se você mandou uma emenda para um prefeito que não está entregando melhoria no desempenho, está proibido de mandar emenda para aquela cidade. Por quê? Porque o prefeito tem que pular, tem que se picar para melhorar a vida das pessoas e não ficar usando emenda para comprar voto, que é o que acontece. Emenda, conforme os municípios vão, a gente vai para os municípios menores e mais pobres, emenda é apenas um instrumento de compra de voto e roubalheira. E quando você vai para estados como o Maranhão, como eu estava lá, é só isso. Acho que não tem uma emenda lá no Maranhão que não seja roubo. Tudo roubo. Então você é a favor ou contra a reeleição? Para grandes cargos no executivo, vamos botar um governador ou um presidente da República, eu sou a favor de mandato de 5 anos, sem precisar de reeleição. Por que só presidente da República? Eu acho que no Poder Executivo, porque no Legislativo não tem problema você ter um deputado que se reeleja 2, 3 vezes, que tem uma tradição de trabalho sério. Não acaba tornando profissão político? Ele só vira profissão política se a gente não tiver outros instrumentos de avaliação do eleitor que permitam que você tenha uma renovação. Agora, desculpa. Aí, Renan, que eu acho que mora o perigo. Porque eu acredito que para mexer nesse sistema, nós temos que convocar o povo brasileiro para fazer uma mudança em tudo, inclusive no Senado, na Câmara Federal e trazer gente nova, porque aqueles que estão lá são viciados, estão patrocinados por esse grupo de facção. Porque muitas vezes o recurso que vem do fundão não dá para eles. Aí onde é que eles vão? Esses criminosos da facção começam a patrocinar esses caras e esses caras estão presos na mão deles. Você vê que ali é um vício muito grande. Aí nós estamos falando aqui também na reforma. Essa reforma, para acontecer, ela nunca vai vir de dentro para fora. A reforma ela tem que começar de fora para dentro. Aí sim nós vamos ter uma reforma garantida. Aí tem que mobilizar o povo brasileiro para acontecer essa reforma. Eu concordo, gênero, número e grau. O político, especialmente o político do Centrão, ele monta um pool de financiamento dele. No Rio de Janeiro você vai ter crime organizado nesse pool. Sempre. Milícia, facção criminosa. Em São Paulo depende, também tem. O PCC também tem seus parceiros. Tem que ser cuidadoso com o que eu falo, mas tem. Vai variar de lugar para lugar. No Nordeste, é o Centrão, emenda e dinheiro desviado com o prefeito, empreiteira. Cada um tem sua modalidade. Todas essas modalidades têm que ser desmontadas. E a gente tem que criar um sistema, eu chamo de sistema de incentivo e recompensa, para que o político trabalhe pelo bem comum. A gente tem que entender que não estou exagerando, eu achava antes que isso aí era um exagero, hoje eu posso falar como alguém que está vivendo a política, mais de 90% dos políticos brasileiros não se preocupam com o bem comum. Eles estão preocupados em se reeleger e ganhar dinheiro. Ponto. Isso é mais de 90%. É só isso que eles pensam. E ao não se preocuparem com o bem comum, eles também começam a entender como funciona o eleitor. E sabe o que a gente descobre? O eleitor também não está preocupado com o bem comum. Então a coisa é, o político e o eleitor não estão preocupados. O eleitor vende o voto no Brasil. O eleitor não sabe avaliar. Esse é o problema. Mas assim, é muito mais do que a gente imagina. A base da democracia brasileira é a compra e venda de votos. Que se dá através de cargo na prefeitura, dinheiro na época da eleição, fardo de... Isso tinha que acabar. Fardo de comida, saco de cimento, milhar de telha. Isso é a regra. Pneu furado, de qual freio o pneu da Kombi? Não, eu te dou um pneu novo. Essa é a relação do vereador com o... Não tem nem como reclamar depois, né? Vendeu, não tem como reclamar. Não jeitinho brasileiro. É o jeitinho. E mais, você sabe que o cara, a pessoa que vende o voto, estudando as pequenas cidades onde isso é muito comum, a pessoa que vende o voto, ela acha que ela virou sócia do vereador. Então ela, meu vereador, meu prefeito, quero meu emprego na prefeitura, meu prefeito. Ela acha que é uma relação. E ela fica permanentemente em campanha. O cara já trabalha pro candidato já pensando no cargo que ele vai ocupar pior de depois, tudo é a pessoa que vende o voto e depois vai reclamar. Não pode reclamar. Vendeu, acabou. E ela nem reclama. Ela fica mas ali... tem alguns que reclamam. Mas vendeu e reclama. Não tem como. E deixa eu só contar uma história. Eu tava lá no Maranhão. E aí, era isso. Eu fui na cidade, talvez a pior cidade do Maranhão, com uma IDH mais baixa, era Marajá do Sena. Cidade muito, muito, muito pobre. Eu fui numa família muito, muito pobre, vive de agricultura de subsistência. E aí, 2 pessoas na família trabalhavam pro prefeito.
E aí eu ia lá, perguntei, e aí, e a rua aqui que não tá asfaltada, aí aparecia uma moça, não vai falar do meu prefeito é muito bom, porque ela trabalhava. E vivendo na lama, no lodo, vivendo na lama, no lodo, vivendo de bolsa, família, mas o prefeito é muito bom. Pô, isso é deplorável. E as pessoas, elas se acostumam com isso. Lavagem cerebral. Esse é o verdadeiro sistema. Esse sistema, ele está, vamos dizer, em todos os municípios, ele está na casa das milhões de pessoas. Este é o grande problema político brasileiro. Você fala do Maranhão, mas isso existe em toda a parte do Brasil, né? Você tem cidades maiores. Talvez seja menos aqui em Tubarão, mas também tem um pouco. Tem, sim. Agora, só um minutinho, mexicano. Tem uma coisa que eu fiz uma pesquisa, estava olhando a última pesquisa, por exemplo, tá, o Lula estava com 37, o Flávio Bolsonaro com 32, Ronaldo Caiado 6, o Romeu Zema com 3, Augusto Cury e você com 2%. Dá para reverter esse quadro? Olha só, eu não sei qual é esse instituto aí. Eu confio em um ou dois institutos em termos de qualidade. Você acredita em pesquisa eleitoral? Eu sou muito cético. Depois que você entra pra política, né, você começa a entender como sabe aquela coisa? Você começa a aprender como as salsichas são feitas, entendeu? Tem institutos, a maior parte deles são contratados pelos próprios partidos pra fazer trackings. E aí os institutos fazem as sondagens e constroem as histórias do jeito que interessa a eles, especialmente nesse período de pré-campanha. Quando chega na campanha, eles fazem os ajustes, aí eles vão convergindo porque precisa ser. Eu confio no Instituto Atlas e eu confio em institutos que têm trabalho internacional. Quem tem trabalho internacional, em geral, não vai ficar fazendo acordos locais e sim vai se preocupar com a sua credibilidade internacional. O instituto que mais acerta no mundo hoje é o Atlas. Acertou na Hungria, acertou no Chile, acertou na Argentina, foi muito próximo do resultado final lá nos Estados Unidos, e o Atlas tá me dando com 5% nas pesquisas já. Eu vi um desse aí que tá quase 6%. E você acha que esse é um panorama que pode... porque tem muita gente que diz assim, o Renan tá saindo como candidato não para ser... na verdade, ele quer fazer o nome para futuras composições, ou então ser candidato daqui a pouquinho a outro cargo. É essa a sua intenção? É fazer nome também do Renan e do próprio Missão? Ou você acha que pode haver uma reversão nesse quadro? A única composição que eu faço é composição musical. Eu sou cantor e compositor. Da Limão Rosa? Da Limão Rosa, minha banda. Eu sou compositor, guitarrista. E o que eu posso falar, assim, eu tô me sacrificando. É uma campanha, nós não temos dinheiro nenhum, tô rodando de carro, Brasil. Sabe aquela coisa, fui dormir depois da meia-noite, cansado, com a cabeça voando, aí acorda muito cedinho hoje, aí é mais uma batelada de viagem, tudo de carro, evento de São Paulo, evento... Cansativo. É cansativo, eu não vou fazer isso quero fazer uma composição depois. Eu tô fazendo isso porque eu quero trabalhar pra ganhar. E veja, se a pesquisa Atlas está apresentando uma subida minha, se eu lidero já entre os homens jovens, se entre os jovens em geral eu estou em segundo lugar, se o nosso partido já tem 5% de aceitação, é o quarto partido de acordo com a pesquisa Atlas, de acordo na preferência do eleitor brasileiro, isso quer dizer que nós já estamos dando resultado muito cedo. Muito cedo. O que acontece é que as pessoas, o povão, não está falando de eleição presidencial ainda. Então as pessoas estão com um recall dos nomes. Quem são os nomes maiores? Nome Lula, nome Bolsonaro. E aí quando o Lula cai, sobe o Flávio, se o Flávio cai, vai subir o Lula. Enquanto isso, os outros que são mais desconhecidos vão aumentando. Eu sou o mais desconhecido de todos os candidatos. Mas você acredita que no debate você tem uma condição de dar uma crescida maior? Sim. Se houver, vamos lá, vai que vai pro segundo turno, vai o Lula e o Flávio, tá? Onde é que fica o Renan? O Renan vai estar no segundo turno. O Renan não vai pensar... Tá, mas imagina, se houver um segundo não turno... Imagina, como é que eu vou ficar rodando o Brasil? Ontem eu tive um evento lotado em Criciúma, assim, centenas de pessoas. Tinha um menino de 10 anos. Como é que eu vou olhar na cara dele e falar, olha, eu tô agora conjecturando que eu vou perder. Aquele menino de 10 anos, ele quer trabalhar pra eu ganhar. Aquela pessoa que pegou uma estrada, saiu de uma cidade próxima e foi pra Criciúma ver o evento, aquela quer que eu ganhe. Eu não vou nunca trabalhar com a hipótese que eu vou perder. Nunca. Agora, Renan... Tem um ouvinte perguntando aqui pelo WhatsApp da PAN. Só deixa aqui, antes de eu fugir aqui, essa minha pergunta, porque eu demoro e acabo esquecendo. Vários candidatos à presidência no passado, e até mesmo vem dizendo que querem dar uma vida digna, principalmente para as pessoas da favela. E você tem um projeto para as pessoas da favela. O que você pretende fazer? Que projeto é esse? Nós temos um projeto de... Dar uma vida digna para ela. Recuperação, primeiro, das áreas degradadas tomadas pelo crime organizado, que, infelizmente, quase não há favela que não tenha comando pelo crime, e desfavelizar, tornar a favela bairro.
É impossível viver num país que leve a sério a ideia de que você tem que aceitar que favela é parte de si. O Brasil fica divulgando internacionalmente, nós temos um samba no pé, como a favela. Favela é apenas um bairro fruto de uma invasão tomado pelo crime, em que as pessoas não têm título de propriedade, em que as pessoas são tratadas como animais, em que as pessoas acabam se animalizando no seu próprio comportamento, em que não há intimidade, não há respeito, não há espaço, em que a maior parte dos casos de gravidez na adolescência acontecem, em que a maior parte dos casos de violência doméstica acontecem, em que há menores níveis de escolaridade, em que as crianças tiram notas mais baixas, ou seja, a favela é um arranjo horrível. E nós temos que acabar com a favela. Como? Urbanizando ela. Definitivamente urbanizando. Retomando primeiro, afastando o crime organizado, depois mudando a paisagem dela. Você precisa abrir avenidas e ruas de passagem, você tem que acabar com as vielas, e as casas e os comércios que já estão montados e que são, vamos dizer, estruturalmente sustentáveis, elas ganham título de propriedade, elas se adequam às normas, como qualquer construção normal. E o que está em área de encosta, o que precisa ser substituído para passar de uma rua, fazemos prédios e vamos entregar para aquelas pessoas a propriedade privada delas. Vamos arborizar as ruas, vamos integrar as pessoas, vamos fazer que as pessoas tenham CEP, tenham o seu endereço, vamos colocar uma estrutura de câmeras para que o crime nunca mais volte lá, instalar bases policiais, vamos integrar elas do ponto de vista econômico com o restante das cidades, porque país sério não tem favela. A China não deixou ter favela. Singapura tinha favela, ela acabou com a favela em Singapura. Por que a gente tem que ter favela? Verdade. Por que a gente tem que aceitar? Por que é uma coisa tão fácil para, não é fácil. acabar com todo esse problema? Por que até agora não fizeram? Não é fácil. Não é fácil. Por duas razões. Um, o governo não tem dinheiro. Não há dinheiro para fazer isso. E dois, não há vontade política. Você acha que ele não quer acabar porque também ele leva vantagem, às vezes, no voto daqueles menos esclarecidos? Por isso que ele não tem essa intenção de acabar? Pro político é juntar a fome com a vontade de poder. Um, não tem dinheiro. E dois, é muito bom você aparecer como político numa favela. Falar, vou cuidar de você. Que é o que eles fazem. Eu vou cuidar de você, você faz acordo com o dono da boca. Aí o dono da boca deixa você entrar, mas não deixa seu concorrente entrar. É assim que funciona. Assim, todo mundo sabe. Só que o Brasil vai e aceita. E o que eu odeio é a propaganda oficial. É quando você liga na TV, vou falar, não, porque, olha, na favela a gente tem um jeitinho, tem um samba no pé. Não, o nosso jogador tem uma ginga. Que ginga? Que papo é esse? Nenhum lugar sério tem favela. Favela tem que ser desmontada. E aí, o enfrentamento ao crime que a gente fala, tem que ter como continuidade e extensão básica do projeto o fim das favelas. Favela tem que virar bairro. E eu tenho um projeto de 10 anos fazer isso. 10 anos? 10 anos. É 10 anos. 10 anos. Você tem que todo ano urbanizar as áreas, e você tem que entregar de títulos de propriedades, tem que criar os sistemas de financiamento. Não dá para manter a ideia de favela. Isso é o fim da civilização brasileira. Antes do comercial, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, o Vitor Zangali, que mora aqui em Tubarão. Ele escreveu o seguinte, esse cara que está dando entrevista é incrível, proposta atrás de proposta, ideia puxando ideia. Se continuar assim, terá meu voto, ele falou aqui. E ele perguntou o seguinte, se puder perguntar algo para ele, como ele lidará com a questão de imigração em Santa Catarina, principalmente pessoas vindo do Norte, Nordeste e países vizinhos? Já respondo agora? Pode responder. Ótimo. Eu sou o único pré-candidato que está falando isso porque perde voto. Isso perde voto, dizem, né? Mas realmente eu tô naquela linha do sincericídio. Eu vou falar o que precisa ser feito. Todo lugar que tem alta migração interna apresenta um desequilíbrio de região. Na China, por exemplo, as pessoas que moravam na região oeste, né, perto dos desertos, no interior, todos, se fossem migrar todos de uma vez para as cidades no litoral, você ia favelizar a China. A China normatizou e controlou isso de um jeito meio autoritário. Na Alemanha você tem regras em que, por exemplo, uma pessoa, se vai mudar de uma cidade para outra, ela tem que demonstrar que ela tem um lugar para ficar e um emprego. São Paulo, nos anos 60 e 70, lugar de onde eu vim, se for pegar nos anos 40 e 50, São Paulo era um brinco. São Paulo recebeu uma migração desenfreada, favelizou, e até hoje São Paulo não resolveu seus problemas. Tem uma periferia gigantesca, o governo não tinha dinheiro para fazer a infraestrutura para conectar as pessoas vivem mal na periferia de São Paulo. Boa parte da discussão da 6x1 é porque as pessoas que moram em periferias de cidade como São Paulo não conseguem ter transporte para ir trabalhar no centro e passam no dia 4 horas dentro de ônibus e trem, não a parte do tempo dentro de ônibus. É terrível, né? E aí, por isso que a pessoa fala que é uma tortura. E é uma tortura com razão. Pois bem, Santa Catarina está se desenvolvendo mais do que outros lugares no Brasil. Logo, pessoas vão sair desses outros lugares e de outros países e vão vir para cá. Porque as pessoas não querem apenas o emprego que existe aqui, elas querem a qualidade de vida que existe aqui. Só que às vezes elas não estão, prontas do ponto de vista estrutural para alugar um apartamento, ou alugar uma casa. E 2, ter um emprego que permite que elas fiquem aqui. Aí o que acontece? A migração pode se transformar em favelização, que é o que vocês estão começando a experimentar. O bairro do Pinheirinho não é isso?
Eu entrevistei pessoas ali, uma parte das pessoas que Criciúma, moravam né? em bairro do Pinheirinha, em Criciúma. Criciúma. Eu vi muita gente de Belém do Pará. O cara fala, até um cara que eu entrevistei falou, eu era de uma favela lá em Belém, agora eu vim... Entendi. O problema, você tem um modo de vida aqui nas cidades no Santa Catarina, bom, as pessoas começam a perceber que o seu modo de vida começa a se deteriorar. E ninguém tem que deteriorar seu modo de vida. O catarinense não pode ser culpado pelo próprio sucesso. Se vocês trabalharam bem e as suas cidades são boas, elas não têm que ser destruídas. Então a gente tem que normatizar a migração. Não é que virou um outro país, tem que proibir. Não. A pessoa quer migrar pra cá, você tem lugar pra ficar? Não um barraco, não um lugar invadido. Você tem um lugar pra ficar? Você tem um emprego? Você já tem um contrato assinado com alguém? Ah, não? Pô, não dá. Não posso receber. Você só vai, infelizmente, virar eventualmente um morador de rua, participar de uma invasão, ou você vai lotar o nosso sistema de saúde local, o nosso sistema de atendimento, né, a nossa assistência social, e o custo nosso fica caro aqui para sustentar esses benefícios ou os auxílios estatais para essas pessoas, enquanto a cidade de origem dele, em geral, tem um prefeito vagabundo que recebe emenda e não aumenta a atividade econômica lá, nem cuida da qualidade de vida dessa pessoa. Então, como é que funciona? Pô, eu tive no Maranhão, posso dar exemplos de vários lugares do Brasil. Vários prefeitos estão adorando que a população vá embora dos seus estados para outro. Para ele é vantagem. Para ele é vantagem. Claro. Ele continua recebendo dinheiro do fundo de participação no município. E não tem muita preocupação. E tá com o problema para fora. Coloca para fora. Aí é fácil. É muito fácil ser prefeito assim. Então, quando eu vejo assim, Maranhão acontece muito, as pessoas indo embora de ônibus do Maranhão para outros lugares. Vão pro Goiás, por causa do agro, alguns foram para Minas Gerais, muita gente veio para cá, para Santa Catarina, outros pro Paraná. Pro prefeito lá do Maranhão, ele tá, Não tá nem aí, porque o dele tá entrando, tá vendo? E assim, a gente não pode deixar as favelas multiplicarem, não pode destruir o modo de vida com qualidade de vida que vocês têm aqui. Então eu quero normatizar. Inclusive o vereador nosso Joinville, o Matheus Batista, com o deputado federal nosso Kim Kataguiri, entraram com um projeto para normatizar a migração interna. Tem que normatizar e não tem que ter. Não é tabu falar disso. Só um minutinho, deixa eu entrar. Comercial, vamos lá. Vamos lá, comercial e Boca do Trombone, a gente já volta. É o seguinte, o Dionísio de Quadros está participando. Ele escreveu aqui, ó, bom dia a todos. As mudanças só acontecerão se houver uma reforma política. E essa reforma política só será possível se for constituída uma nova constituinte e rever a Constituição Federal. O que tu acha, Renan? A opinião do nosso amigo Dionísio de Quadros aqui de Tubarão. Dionísio de Quadros, meu amigo de Tubarão, nós temos que fazer, como diz o famoso Jack o Estripador, por partes. Por partes. Porque é isso, como é que você come um elefante? É muito grande, você não vai botar tudo na boca, você vai comer pedacinho. Isso. Pois bem, nós podemos fazer a reforma política em partes. Eu sou a favor de uma nova Constituição. A Constituição brasileira é horrorosa, tá toda errada, ela foi feita no momento político antiga, errado. né? Ela tem uma mentalidade do pós-guerra. E ela foi feita num ano que essa mentalidade pós-guerra tinha acabado no mundo. Então era uma não, temos que garantir todos os direitos da Constituição. Pois bem, a gente ficou caro como país antes de ficar rico. E a perspectiva política nossa virou uma política de todo mundo mitiga a ação um do outro, com o Ministério Público mandando demais, com o Legislativo e o Judiciário mandando demais, e o Executivo não consegue trabalhar. E a gente não consegue entregar política pública para nada. Uma reforma política tem que devolver o poder para o Executivo, tem que impedir que o Centrão exista, que o Centrão é uma manifestação da política corrupta, e temos que dificultar esse tipo de forma. E eu tenho uma forma, não sei se vai dar tempo de tratar no programa, mas nós temos uma forma disso, e dá para fazer isso na Constituição atual. É reformar a atual. Meu plano, reforma atual, para deixar o Brasil competitivo, ou seja, arruma uma casa, é a famosa gambiarra. Dá a gambiarra nessa Constituição porcaria pro país não quebrar. Logo em seguida, no meu segundo mandato, no mandato de um deputado nosso que ganha eleição para presidente me sucedendo, aí fazemos uma constituinte. E aí a gente deixa o Brasil pronto para ser uma das grandes nações do mundo. Agora, Renan, rapidinho, o Bolsa Família, como é que você vê? Você pretende ampliar, acabar? O que dá para se fazer nesse Bolsa Família? De acordo com o meu concorrente Lula, o Bolsa Família tem que ser ampliado. De acordo com o meu concorrente Flávio Bolsonaro, o Bolsa Família também tem que ser ampliado. Ele estava comemorando em cima de um caminhão de som lá na Paulista que o pai dele aumenta a Bolsa Família. Eu falei, esse é um candidato da direita? Tá. Estamos bem de direita aqui no Brasil. Eu acho que o Bolsa Família tem que ser condicionado apenas a pessoas que estão em situação de desalento, em que elas precisam daquilo para não morrer de fome. Uma mãe, uma pessoa doente que precisa... Beleza, ninguém aqui é uma pessoa cruel. Agora, hoje virou farra. Hoje tem um rapaz de 25 anos, moça de 26, 27 anos, saudável usando o Bolsa Família e faz às vezes um bico aqui e outro ali. Nas cidades que você tem alta participação do Bolsa Família, que você tem às vezes 20%, 30%, 40% das famílias no Bolsa Família, o que nós vamos fazer, de maneira muito clara, nós vamos colocar frentes de trabalho. O Estado oferece uma frente de trabalho. Você vai trabalhar 3 vezes por semana aqui pra gente recapear as ruas todas do município, pra gente ajudar a recapear a infraestrutura de estradas e rodagens.
lá no Maranhão, como eu vi, no próprio Rio Grande do Norte, aqui em Santa Catarina, tem um monte de estrada que você pode montar frente de trabalho para recapear estradas estaduais, estradas vicinais, as estradas municipais, ajudar a fiação, levar a fiação para áreas rurais, fiação de energia elétrica, fazer esse trabalho de infraestrutura que o Brasil precisa muito e pega essa massa de pessoas que o Estado já está pagando a conta delas, paga um pouco mais, mas elas trabalham. Isso devolve até a dignidade para as pessoas, devolve a autodisciplina. Agora, o que não dá é ter um entregador de moto lá em São Paulo, um pequeno comerciante ou agricultor de Santa Catarina, essa pessoa trabalhar, pagar um imposto alto e tá sustentando um cara que tá em casa lá, bonitão, quase caio aqui, assistindo Big Brother. Não vai rolar, isso tem que acabar. Isso assim, vamos ser sinceros, permitir isso é permitir um espírito de vagabundagem no país. Sim. Verdade. Não temos que aceitar isso. Exatamente. Então tá, não dá nem mais tempo, eu ia fazer mais 8 e perguntas, mas 2 vou já. deixar uma próxima oportunidade que você passar aqui do Sul. Vem fazer visitinha pra gente, vem que a gente coloca novamente ao vivo. Adorei vocês, adorei. E a gente tá sempre E sucesso, hein? Obrigada, Renan, pela participação. Obrigada aí pelo espaço também de colocar um pouquinho das suas intenções aqui. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo.